Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando da lição 10. O título da lição diz o seguinte: o pecado corrompeu a natureza humana. Bom, diz assim o textuário, o texto central que nós iremos falar da lição. Foi que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Essa realidade ela é vista, por exemplo, quando nós olhamos para pessoas que estão desviadas ou pessoas que até hoje não conhecem a Deus. A verdade prática é aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia. Diz assim: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nós vemos que nós somos frágeis e fracos e muitas vezes nós pecamos, fazemos coisas erradas e isso demonstra que nós precisamos urgente de Deus na nossa vida para que nós então sejamos fortificados a dizer não ao pecado. Bom, o ser humano ele tem então essa fragilidade e essa caída que é chamada de pecado. Quando nós vemos em Romanos capítulo 5, do 12 até o 14, e em Gênesis 3, do 1, os versículos 1, do capítulo 3, do versículo 1, 6 e 7, nós vamos ver que Deus ele fez ali uma árvore no jardim, pediu para que não fosse comer aquele fruto da árvore. A Eva ali foi tentada e ela comeu. E ali, tanto Adão quanto Eva, os seus olhos foram abertos. E nós vamos ver que por um pecado desse homem, toda a humanidade foi ali contaminada, né? Tanto na morte, desde Adão até Moisés, todos estão ali então destituídos da glória de Deus. Isso é uma consequência muito drástica por causa do pecado, que corrompeu então a natureza humana. Bom, o ser humano, ele é criado ali em santidade, como Deus ali colocou todos os vários atributos comunicáveis no homem. E ali, o ser humano, ele foi corrompido de tal modo que somente Jesus é que poderia, então, restaurar o ser humano de volta a Deus. Não existia ali outra forma. Quando a gente viu em Gênesis 3 que o pecado ele entrou na humanidade, a gente viu que houve então essa distância entre Deus e o ser humano. Agora, para que o ser humano voltasse para Deus, tinha que existir então essa ligação entre Deus e o ser humano. E Jesus Cristo, ele é o único que fez isso. Bom, quem é que foi o autor do pecado? Né? A doutrina do pecado. O Adão, ele podia comer livremente o que ele quisesse. Deus deu essa liberdade para ele. Né? Mas esse termo, ciência do bem e do mal, ele é mostrado ali uma lei divina, já no Antigo Testamento. Quando Cristo fala, não comerás. Então a Bíblia conta que o autor do pecado é a serpente. Ela que foi o primeiro que pecou. A serpente foi o primeiro que fez um ato pecaminoso, ali, como é relatado no Apocalipse 12, 9, né? E também Mateus 12, 24, que ele é o maioral dos demônios. Ele foi o primeiro a pecar. Ele foi o primeiro. E aqui a gente vai ver que ele era um querubim ungido, ele era perfeito, né? E ele se rebelou contra Deus. Como diz ali Isaías 14, os versículos 12 até o 15. E com essa queda, ele também corrompeu alguns anjos, que levaram então para si. Então a gente vai ver que a origem do pecado foi no Éden. A origem dessa autoria foi do Éden e do próprio diabo, de Satanás. Né? Nós vamos ver que foi desse anjo caído que gerou então esse pecado, esse ato de errar, de se rebelar contra Deus. Então quando ele viu a oportunidade de olhar para Eva e Adão, que estava ali no jardim, criado por Deus, e que Deus estabeleceu uma lei para que não fizesse algo errado, ele então aproveitou e ali colocou então, tanto na mente de Eva, quanto também na mente de Adão,
que eles seriam igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente, que é o diabo, como nós vimos aqui em Satanás, ele usou de forma perspicaz para que a Eva desobedecesse a Deus. Porque a árvore realmente ela daria o conhecimento do mal e do bem, sim, mas não era isso que estava em jogo, mas sim a obediência. Por isso que o que mais ele queria é que a Eva desobedecesse à lei de Deus. E com essa desobediência, houve-se então uma grande consequência. Essa consequência foi mostrada como uma transgressão, e essa transgressão ela foi passada ali para toda a humanidade como uma consequência de um pecado, ou seja, a morte. Todos nós hoje estamos aqui vivendo, estamos aqui trabalhando, mas um dia nós iremos morrer. E esse pecado trouxe a morte para toda a humanidade, né? Como Romanos 5,12 relata. E o pecado ele estende a todas as pessoas, a todas as áreas da vida, tanto no campo material, como no campo espiritual, sociológico, espiritual, né, sentimental, no intelecto, na bondade. O pecado ele atingiu todas as áreas do ser humano e também toda a extensão da vida social, religiosa. E o ser humano, então, ele fica agora incapacitado de conhecer a Deus. O ser humano agora ele está desfigurado. O ser humano agora ele está totalmente fora da linha do caminho que leva a Deus. E aqui vamos ver que o livre-arbítrio aqui que os pecadores tinham ali nessa situação, é uma liberdade de escolha que Deus dá. Eles então agora estão aproveitando para fazer o que quiser, estão pecando deliberadamente, né? A liberdade que Deus dá para o ser humano de escolher o bem, o ser humano escolhe o mal, porque o pecado tomou de conta. A maldade pesa, e isso faz com que o ser humano busque mais o pecado do que a santidade, né? Existem pessoas, alguns grupos, que negam o pecado, que negam então ali o advento do pecado. Por exemplo, o pelagianismo é uma heresia muito antiga mesmo, que veio ali dos eruditos britânicos, né, de 360 a 420. Ele se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo de Hipona. Ele diz que o princípio da sua doutrina teve popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético. A controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas por Celestio. A fonte da doutrina pelagiana são escritos dos seus oponentes, e não existe nada a lavrar contra o Pelágio. Esses alguns pontos de pensamento deles. O pelagianismo foi condenado pelo concílio de Éfeso. Então ele diz que o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão e Eva não afeta diretamente o outro. Então veja que a Bíblia fala que o pecado afetou a todos. E essa doutrina aqui, né, que os discípulos de Pelágio falavam que não existia ali um ser humano que nascesse com pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos nascem debaixo do pecado. Todos estão. Então essa heresia aqui, pelagianismo nesse aspecto aqui dos seus próprios discípulos de Celestio, foram então refutados quando nós vemos que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos agora de Deus. O pecado ele veio e abrangeu a todos, né? E como é que o Alcorão ele fala que Jesus Cristo ele não foi morto na cruz, conclui que não havia necessidade de morrer pelos pecados da humanidade. Por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Então a gente vai ver que a cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo e uma ofensa para os que estão nas trevas. Se a gente olha para o Alcorão, qual foi o objetivo de Cristo vir à Terra?
não foi para perdoar os pecados, não foi para sugar o pecado da humanidade para que hoje nós sermos salvos. Então, como então o Alcorão ele pode negar isso? Ele nega que Cristo veio salvar a humanidade dos pecados. Então essa heresia, tanto o pelagianismo como também alguns textos do Alcorão, o islamismo, eles negam essa doutrina do pecado, que o pecado ele veio no ser humano, né? E o perigo dessas heresias hoje em dia, porque essas heresias antigas, tanto o pelagianismo antigo como também esses islãos que têm pensamentos antigos, essas ideias ainda estão hoje nas religiões. Por exemplo, existem os reencarnacionistas, eles negam a queda do Éden. Eles não creem ali, esse movimento, eles chamam de ciência cristã, eles falam que a existência do pecado, eles não passou para a humanidade. Não passou. E fala que cada pessoa é responsável apenas pelo seu pecado, mas a gente não tem nada a ver com o pecado de Adão. Mas a Bíblia diz que todos foram alcançados e também as suas áreas, pessoal, física, emocional, né? Então essas pessoas estão entre nós no nosso dia a dia. E aí nós temos que ter a Bíblia Sagrada para poder combater contra essas heresias, né? Por isso que o Espírito Santo é que nos ajuda, como diz em Lucas 12:12, para que a gente venha combater usando a palavra de Deus. O pecado ele abrangeu toda a humanidade. Essa natureza pecaminosa pegou a todos. E somente Cristo, através de Cristo, é que nós recebemos o perdão dos pecados. E nós então somos de novo religados a Deus. Né? Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. E desde a queda de Adão, foi demonstrado o seu amor, o cuidado com a sua posteridade. Desde Adão e Eva. Nós vemos que Deus ele deu oportunidade para o ser humano. Né? Então, o seu amor, a sua misericórdia, ele nos vivificou em Jesus Cristo, nos dando então a graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Então, nós vimos que o autor do pecado é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E ele tem induzido pessoas a negarem que o pecado é existente, como se o pecado não existisse, mas ele existe e hoje nós temos então uma grande alegria que é saber que nós temos como fugir do pecado, que é através do Senhor Jesus. Na lição que vem, na lição 11, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele quer trazer essa salvação para o ser humano, para mim e para você. E ele traz através da cruz. E na lição que vem nós vamos entender que a salvação ela foi paga na cruz. E nada que nós vamos fazer, seja obra, nada disso vai se comparar com a obra de Jesus Cristo na cruz. Eu convido você para a lição que vem. Na lição 11, nós vamos falar sobre a salvação, que é pela graça. Hoje, nós falamos sobre esse pecado que pegou todo ser humano. Falamos que Jesus Cristo morreu na cruz. E agora, na lição que vem, nós vamos ver a grande alegria que foi que Jesus veio fazer nesse mundo, que foi trazer a salvação para mim e para você. Que Deus te abençoe e graças a Deus.